Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa super aula número 7 aqui do nosso canal do YouTube do Criadora Design Studio. Como vocês já sabem, estas super aulas acontecem todas as quintas-feiras às 18 horas e têm como objetivo fazer crescer esta incrível comunidade que nós temos, ok? Através da partilha de conteúdos que vos ajudem e que sejam úteis para vocês. E por isso é essencial que vocês coloquem as vossas dúvidas, que vocês coloquem as vossas perguntas, que partilhem a vossa opinião comigo para que estas aulas se tornem mais dinâmicas, mais interessantes e por isso usem e abusem do chat, ok? Eu quero que deixem aqui todas as vossas questões e as vossas dúvidas aqui no nosso chat. Ou, claro, se não se sentirem à vontade de enviar mensagens aqui no chat, podem enviar-nos uma mensagem pelos nossos outros canais, como por exemplo no Instagram, mas eu quero que enviem, porque eu quero mesmo muito falar com vocês. Aqui no Criadora Design Studio temos como foco principal entregar a esta comunidade que nós estamos aqui a desenvolver o nosso melhor conhecimento. O nosso conhecimento de design de interiores, o nosso conhecimento de decoração, para que tu possas aprender, possas absorver todo este conhecimento e possas aplicar na prática. Para quê? Para transformares o teu bem-estar e transformares a tua casa. Transformares o teu bem-estar através dos ambientes da tua casa. E para isso tens mesmo que estar aqui ao vivo connosco para aprenderes, para absorveres toda esta informação boa que eu tenho aqui para partilhar contigo, para depois aplicar nos ambientes da tua casa e assim ganhares mais saúde e seres mais feliz. Quem é que não quer ser mais saudável e ser mais feliz? Toda a gente. Portanto, quero potenciar o teu bem-estar ao nível emocional, ao nível mental e para isso tens que me deixar ajudar-te, ok? Senão não consegues sofrer, sentir, não é sofrer, porque aqui ninguém está a sofrer, mas não consegues sentir na pele esta transformação incrível que tu podes obter através dos ambientes da tua casa. Muito, muito, muito bom. E tu sabes disso. Para quem já aplica, para quem já sentiu na pele, diretamente esta mudança, esta transformação, sabe muito bem o quão mágico isto pode ser. Para quem é novo aqui, não te esqueças de dar um like neste vídeo, subscrever o canal para receber os avisos de que a aula vai começar todas as quintas-feiras às 18 horas e não te esqueças também de nos seguir no Instagram @Criadora Design Studio. Vamos então dar início à nossa aula e a nossa aula tem como tema principal uma temática assim um bocadinho diferente hoje. Porquê? Porque como título da nossa aula temos o espaço esquecido da decoração, que é o corredor. E porquê que eu decidi dar este nome do espaço esquecido da decoração? Porque de facto a realidade é que o corredor é um espaço que muitas das vezes não é pensado como sendo também um sítio para decorar. É um espaço que não é pensado, que poderá fazer diferença no ambiente geral da casa, que poderá fazer diferença inclusive no nosso bem-estar também, porque nós esquecemos que ele é um espaço que faz parte da casa. Nós passamos centenas de vezes por ele, mas é muito raro lhe darmos a devida atenção. E então, por isso mesmo, é que esta aula hoje tem este nome. Porquê?
porque realmente o corredor é um espaço que raramente é pensado na decoração e isso tem que mudar, porque realmente é um espaço que faz toda a diferença no ambiente da tua casa e que fará toda a diferença no teu bem-estar. Quando trabalhamos com um profissional, quando contratamos um arquiteto, um designer de interiores, um decorador, o corredor é um dos espaços que realmente é pensado, porque o profissional já entende e já sabe que aquilo é um espaço a ter em consideração. E porquê que é um espaço que tem que ser realmente pensado? Porque é um espaço de circulação. É um espaço de circulação que une duas zonas distintas da casa, que é a zona pública, dividida, não é? Ou caracterizada pela cozinha, pela casa bem de serviço, pela sala e depois, não é? Temos o corredor que nos leva desta zona pública a uma zona mais privada da casa, sendo a zona privada as casas de banho dos quartos e os quartos, escritórios, etc. Portanto, podemos considerar o corredor como uma zona semipública, porque realmente é uma zona de transição entre a zona pública, o espaço público da casa e a zona privada. E talvez por ser uma zona semipública, não é pública nem é privada, se calhar por isso mesmo é que é uma zona que é tantas vezes esquecida na decoração. É importante relembrar que mesmo o corredor tendo um cariz de privacidade, por ser uma zona de circulação para os quartos, portanto, é uma zona também ela um pouco privada, não é? Que antecede o espaço privado da casa, o corredor precisa de decoração. Mesmo sendo uma zona de circulação, ele precisa mesmo de decoração. Porque vais passar por ele dezenas de vezes por dia. Ele é fundamental na dinâmica da casa, no funcionalismo da casa e é essencial na maneira como tu vives a tua casa. E por isso o corredor tem que ser um espaço realmente pensado. Portanto, se queres que o teu corredor seja incrível, seja muito bem decorado, então vais seguir à risca estas dicas que eu te vou dar. E vamos, portanto, passar aqui para a nossa apresentação. E então vamos dar início às nossas dicas. E vamos, dica número 1. Dicas de decoração do corredor. Então, vamos começar então pela dica número 1. Ter uma iluminação cênica. E o que é isto de iluminação cênica? Iluminação cênica é este termo é muito semelhante ao termo usado no teatro, não é? Porquê que iluminação e porquê este termo da iluminação cênica? Porque é aquela iluminação subtil, uma iluminação mais intimista. A luz é difusa, indireta, à semelhança de uma luz artística, por exemplo. Okay? Podemos optar, por exemplo, no corredor, por iluminar quadros ou estatuetas que tenhamos. Podemos, inclusive, brincar com rasgos de luz nas paredes ou nos tetos. Por exemplo, um exemplo destes rasgos de luz são as sancas de luz, muito utilizadas quando temos tetos de gesso cartonado, não é? de peladura, chamados tetos falsos.
muitas das vezes são recortados a toda a volta uma sanca onde é introduzida uma luz e aquela luz não é visível, portanto não se consegue ver a lâmpada, mas consegue-se ver a luz e criar-se assim um ambiente. E portanto é uma ótima maneira de iluminar quase como de forma artística, daí o falarmos da iluminação cênica. Podemos também colocar a iluminação do corredor no chão ou junto ao rodapé, ligeiramente acima do rodapé. Qualquer que seja a solução, o importante é que a iluminação seja mais intimista e acolhedora. Portanto, que seja uma iluminação não muito forte. Aqui também podemos considerar que a tonalidade da luz, não é? A temperatura da luz, como já falamos aqui em aulas anteriores, a temperatura da luz aqui também vai ser muito importante, porque não vamos ter uma luz branca quando pretendemos um ambiente mais intimista e acolhedor. Portanto, temos que ter um ambiente com uma luz mais alaranjada ou uma luz neutra, que não seja nem branca nem laranja, para criar aquela intimidade ou aquele aconchego, okay? Aquele acolhimento, e para ser exatamente uma zona de transação entre a zona pública e a zona privada. Isso é essencial. Dica número 2. Quadros. Utilizar quadros. Os quadros são uma excelente opção de decoração. São fáceis de colocar, podem trazer muita cor a um espaço, sem ser demasiado, não é? Porque num corredor ter cada parede com uma cor diferente torna-se demasiado. No entanto, se tivermos um quadro colorido, grande, atrativo ou mais que um, poderão ser exatamente aquilo que o corredor necessita para trazer outra vida àquele espaço. Os quadros são ainda fáceis de trocar, isto é, permitem uma maior adaptabilidade. Portanto, quando estivermos cansados daquele quadro, daquele ambiente no corredor, são facilmente trocáveis. Posso chegar ao meu corredor, tirar o quadro ou os quadros que lá tenho e comprar outros quadros, mudar e colocar lá. Portanto, é muito fácil de serem trocados e por isso são uma excelente opção para ter como decoração no corredor. Os quadros permitem ainda pensar em soluções muito engraçadas de luz, porque podemos definir aquela zona como tendo um ponto de luz, porque além de eu iluminar o quadro, ilumino também na parte superior da minha parede e, portanto, dá um ambiente diferente ao espaço. Estou a destacar o quadro e estou ao mesmo tempo a iluminar o corredor. E, portanto, é uma excelente opção para decorar o corredor de forma prática e fácil, sem grandes chatices, como se costuma dizer. Dica número 3. Molduras em madeira. E o que é que são estas molduras em madeira? São aqueles arzinhos construídos, aquelas famosas estruturas de madeira colocadas nas paredes. Relembram um bocadinho os tempos antigos, porque antigamente nas casas mais antigas usava-se muito aquela faixa de madeira, muitas das vezes a dividir uma zona que era de azulejo e a tinta de parede normal, mas que podem inclusive servir para criar um destaque, quase como se fosse
pronto, um quadro que ali estivesse emoldurado, mas que pode não ter nada. Pode ser simplesmente uma moldura em forma de quadro, ou com outro padrão qualquer, com outro formato qualquer que vocês gostem. Pode simplesmente ser isso, pintado exatamente da mesma cor da parede e apenas criar ali algo, criar ali um volume que cria uma essência no corredor diferente. Pode ainda ser essas molduras, dentro dessas molduras colocadas na parede, podem ainda ser pintadas de outra cor. Portanto, temos a moldura em si em madeira ou pintada ao tom da parede e o interior dessa moldura ter, por exemplo, uma cor diferente que conjugue com outra parte da casa, com um hall de entrada ou com a sala de estar ou até mesmo com a cozinha, ou uma cor completamente diferente, mas que tu gostes e que tu querias ter em tua casa, pode estar ali emoldurada dentro daquela estrutura, ou até mesmo colocar papel de parede e formar assim pequenos quadros de papel de parede diferentes e originais, ok? No entanto, mesmo que sejam da mesma cor da parede, o importante aqui nestas molduras é que criam volumetria, não é? Criam sensação de destaque da parede e por isso são mesmo uma excelente opção para decorar de forma simples e muito prática também o nosso corredor, porque de facto é uma coisa muito fácil de montar, de pensar, montar e realmente usufruir desta solução que são as molduras em madeira. Vamos passar então à dica número 4, que são os espelhos. E porquê os espelhos? Os espelhos são os melhores amigos dos espaços pequenos. E claro, um corredor, por norma, é pequeno e portanto não é exceção. Os espelhos são uma forma fácil de decorar um corredor pequeno, dão mesmo a sensação de aumentar o espaço, além de que se torna uma área útil e uma área de uso diário. Isto porque todos nós queremos, ou todos nós precisamos de um espelho em casa. Então, o espelho de corpo inteiro são muito mais raros e todos nós precisamos de um. Quanto mais não seja para nos vermos ao espelho, o espelho inteiro, do teto ao chão, para nos vermos antes de sair de casa, por exemplo. E por isso, o corredor poderá ser um excelente sítio para colocar esta solução. Portanto, ter um espelho do teto ao chão, que além de aumentar a sensação do espaço do corredor, também é funcional para o nosso dia a dia e para a nossa rotina. Este espelho, este tipo de espelho do teto ao chão, são muito engraçados porque também criam uma sensação espacial diferente e ficam dissimulados no espaço. Isto é, além de criarem profundidade ou largura ao corredor, permitem também não serem visualmente perceptíveis assim num primeiro impacto. Okay? Enquanto que quando temos um espelho com uma moldura a toda a volta, torna-se mais fácil de identificar, ok, está ali um espelho. Mas, tendo, por exemplo, um espelho do teto até ao chão, cria-se ali por instantes, a nível visual e mental, ali uma dúvida de é um espelho, não é? Realmente o corredor continua, não continua? E por isso pode ser um jogo interessante para ter em casa e, pois claro, estamos a estimular o nosso cérebro e isso é muito, muito, muito importante. Por isso os espelhos são uma excelente opção para ter no corredor, pois além de nos darem uma maior sensação de espaço, vão permitir também
ganharmos outra funcionalidade em casa e outra rotina e, portanto, também são algo muito, muito importante a ter em qualquer casa. Dica número 5. E esta é a nossa última dica: arrumação. E porquê é tão importante ter um espaço de arrumação no corredor? Porque muitas das vezes, e quando o corredor é largo o suficiente e a casa tem pouca arrumação, é muito importante que se crie essa opção de arrumação no corredor. Então, se puder ser de armários do teto ao chão, melhor ainda, ok? Porque além de ganhares mais espaço e teres mais espaço para arrumar, também se pode criar um ponto de destaque do corredor, um ponto de destaque decorativo do corredor através desses armários. E como? Basta utilizar uma textura ou um material nas portas dos armários que seja diferente da cor ou do material das paredes. E, portanto, conseguimos criar assim uma parede de destaque que ao mesmo tempo é extremamente funcional, porque por trás dessa parede de destaque é toda um módulo de arrumação. E eu quero dar-te aqui uma dica extra, que isto é muito importante e que vai agregar um pouquinho destas dicas que eu te dei até agora e que é extremamente importante a considerar num corredor, que é: se o corredor realmente permitir armários de arrumação, se tiver largura suficiente para ter armários para arrumação e que não condicionem a circulação, e portanto são mais utilizados em casas de dimensões mais pequenas, com menos arrumação, o ideal é que os interiores dos armários sejam extremamente bem iluminados, porque assim não será necessário ter uma luz muito forte no corredor e permite, além de visualizar bem o que temos no interior dos armários, permite optar por outras soluções de iluminação no corredor. Outras opções mais criativas, como os rasgos ou até mesmo um apontamento, um pequeno apontamento de luz ou um quadro iluminado na parede oposta. Portanto, não temos a necessidade de ter uma luz muito forte, enquanto que, se realmente os armários não forem iluminados, pressupõe-se que tenhamos que ter uma luz muito forte, por norma até no teto, para podermos iluminar aquele espaço de circulação e para podermos iluminar também o interior dos nossos armários, para poder ver o que temos lá guardado ou não. Por isso, vou voltar aqui para ver se não há dúvidas, se não há questões a colocar aqui no nosso chat. Portanto, é importante que tenhas em atenção estas dicas que eu te dei para tornares o teu corredor, além de funcional, também extremamente bonito, não é? Extremamente apelativo, um sítio que realmente tu gostes de ter na casa e te dá gosto passar por ele as dezenas de vezes que passas por dia. Por isso é que é tão importante que o corredor seja bem decorado. Porquê? Porque são os pequenos pormenores que fazem toda a diferença e, de facto, o corredor é um espaço muito esquecido da casa. É visto como uma zona de passagem e por isso não merece grande atenção na decoração. Muitas vezes até nem sequer é ponderado numa decoração. E por isso é um espaço que é completamente esquecido. E, no entanto, é um espaço que tem tanto potencial e que pode ajudar no nosso bem-estar da casa, mas, no entanto, existem alguns erros que são cometidos no corredor e que acabam por pesar no nosso ambiente, na nossa funcionalidade da casa e, claro, isso tudo influencia o teu bem-estar. E por isso agora vou-te dizer quais os erros a evitar na decoração do corredor.
Portanto, vamos voltar aqui à nossa apresentação e eu vou passar aqui em baixo para outro textinho. Erros a evitar na decoração do corredor. E então, vamos começar então pelo início, não é? O erro número 1. E o erro número 1 é não haver um projeto, ok? Isto é, o primeiro erro da decoração do corredor é este não ser projetado juntamente com as outras divisões da casa. Por exemplo, com um hall de entrada ou com a sala. É o erro mais comum, de todos. E faz com que o corredor seja considerado um espaço esquecido na decoração. Porque, de facto, até podes saber o que queres realmente fazer com ele, até podes realmente ter inspirações para o corredor, mas por norma ele é esquecido de todo. Até acabas por decorar outras divisões da casa e deixares o corredor para o último, por exemplo, porque realmente acaba por cair no esquecimento. E se o corredor for pensado para se relacionar com o resto dos espaços, dependendo de onde ele estiver, imagina que o corredor vem de um hall de entrada ou vem da sala de estar, então tens que pensar nessa articulação que pode existir entre o hall de entrada ou a sala e o corredor. E se pensar em termos decorativos, podem todos ter uma harmonia, podem todos estar em correlação uns com os outros e isso tornar a tua casa muito mais harmoniosa, muito mais saudável, inclusive. Porquê? Porque te vai trazer um maior bem-estar e porque vai potenciar o teu gosto pelo espaço, okay? E daí trazer-te boas sensações. Por isso, há que ter um projeto, e eu falo disso em todas as aulas, porque ao ter um projeto estamos a evitar ter espaços mal pensados e criamos esta ideia de continuidade, de interligação e de harmonia que são essenciais nos ambientes da casa. Por isso, não cometas este erro, não te esqueças de ter um projeto, de planear o corredor juntamente com as outras divisões da casa, porque é extremamente importante. Vamos passar então ao erro número 2. Perdão. E o erro número 2 é colocar muitos móveis. E o que é que eu quero dizer com isto de colocar muitos móveis? Quando o corredor assim permite, é importante que este contenha mobiliário. No entanto, sendo o corredor um espaço de circulação e de passagem, ter demasiados móveis pode condicionar a boa circulação. Peço desculpa. A garganta fica um pouco seca e eu começo a tossir. Perdão. Como eu estava a dizer, como o corredor é um espaço de circulação, então se tivermos móveis muito volumosos, vai dificultar essa circulação e, portanto, vai influenciar na funcionalidade do corredor e na funcionalidade da nossa casa e da transição entre os diferentes espaços e as diferentes zonas. Já falei disto, inclusive, em aulas passadas, de que ter demasiados móveis atrapalha
e torna o nosso espaço pouco funcional. E portanto, apenas e só se o corredor tiver as medidas fora do comum é que é apto para utilizar estes móveis. Estamos a falar de móveis como um aparador, onde se coloca decoração em cima, etc. Um banco, por exemplo. Mas, se o corredor tiver as medidas convencionais, está fora de questão usar móveis, porque só vão tornar o espaço mais apertado. E por isso, usar móveis soltos nem sempre é uma boa opção nos corredores, só mesmo em espaços mais amplos. Se for um espaço amplo, então sim apostar em mobiliário. O importante aqui é que qualquer que seja a solução para o corredor, o mais importante é que não comprometa a circulação e a função do espaço. Isso é primordial, é aquele erro que não se pode cometer, que é comprometer a circulação e função do espaço. Por isso, ter muita atenção a isto é fundamental, independentemente se colocamos muitos ou poucos móveis ou nenhuns até, não é? Vai depender do espaço que nós temos e, claro, daquilo que nós pretendemos ou daquilo que nós necessitamos na casa em si, num todo, porque o corredor, apesar de ser um espaço esquecido na decoração, é um complemento, é um espaço da casa e faz parte da casa, é um complemento da casa e não pode ficar esquecido. Erro número 3. Iluminação a menos ou iluminação a mais. Nós falamos há pouco sobre a iluminação. Falamos do facto do ideal, não é? É ser uma iluminação cênica, mas não tem que ser assim, não é? A iluminação vai ser em função da necessidade que tu tenhas para o corredor. No entanto, ter pouca iluminação é um erro muito grande e ter iluminação a mais, muito forte, excessiva, também é um erro. Porque é um espaço pequeno. É um espaço pequeno, um espaço de circulação e, portanto, como é um espaço de passagem, é um erro não iluminar bem, mas também é um espaço de circulação que, se for extremamente bem iluminado, muito iluminado, demasiado iluminado, também não funciona bem. Vai ser um espaço que tu vais querer evitar. E não é isso que nós queremos no corredor. Nós queremos que o corredor seja um sítio ponderado e equilibrado em termos de luz. Podemos então, com isto, brincar com os diversos tipos de iluminação que podem iluminar bem o espaço, mas também preparar a entrada para o espaço mais intimista. Isto é possível realmente ter alguma iluminação no corredor, até pelos rasgos de luz, aquela brincadeira que falamos há pouco nas dicas, mas também é preciso ter em consideração que o corredor é uma zona de passagem para uma zona mais íntima e, portanto, uma zona mais íntima tem uma luz mais controlada, mais quente inclusive. Por isso é preciso ter aqui uma ponderação sobre a iluminação, não iluminar a mais, não iluminar a menos, iluminar o correto para o espaço que é, ter sempre em consideração qual a nossa necessidade para o espaço e ter sempre também em consideração que é um espaço de passagem de uma zona pública para uma zona mais privada. Erro número 4. Não decorar paredes. Não decorar as paredes. Ainda há pouco estávamos a falar, inclusive, do quão é importante ter uma moldura, ou um quadro, ou uma estatueta, algo que dê vida, ou um papel de parede, algo que dê vida às paredes.
E por isso é um erro muito comum de quem se esquece que o corredor é um espaço da casa. É muito normal que não pensem, que não definam decoração para as paredes do corredor. Porquê? Porque nem sequer pensam no corredor como um espaço da casa. Pensam no corredor como um espaço de circulação e de ligação entre as diferentes áreas da casa. E, portanto, não pensar em decoração no corredor é um erro. Porque existem coisas muito simples, como eu disse há pouco. Um quadro, um espelho, uma estatueta, umas lanternas até no chão, por exemplo. São coisas simples. Ou, por exemplo, revestir uma parede com um papel autocolante adesivo, decorativo. Ou com papel de parede com um padrão geométrico, ou até mesmo com um padrão mais ousado. Qualquer coisa, até fazer uma moldura e realmente colocar dentro um papel de parede mais ousado, tropical ou com padrões mais fortes. E isso pode fazer toda a diferença no espaço. Permite que o espaço seja criativo, seja atrativo. E, portanto, acho que é fundamental e é um erro muito grande não decorar as paredes. Como eu falei há pouco, existem então corredores que permitem arrumação e nesses casos é a textura das portas dos armários que vai fazer esta diferença e esta decoração do corredor. Okay? E muitas das vezes é o suficiente, porque basta ter aqueles armários com aquela textura ou com aquela cor para dar o toque decorativo que o corredor necessita, sem sufocar o espaço e sem tornar difícil a sua circulação. Portanto, se tivermos então uma textura numa porta de um armário, podemos, por exemplo, optar por colocar apenas e só um quadro do lado oposto ou até não colocar nada, porque já temos ali o ponto decorativo do corredor e isso é o mais importante. Portanto, como podes ver, o corredor pode fazer toda a diferença no ambiente da tua casa. Toda. Pode inclusive ter influência nas sensações de bem-estar, pois ele é um local onde podemos criar um ambiente que nos agrade. E pode ser um ambiente que esteja relacionado, por exemplo, com o espaço mais íntimo, com os quartos, ou que esteja relacionado até com o espaço público, não é? Com as salas ou com a cozinha. Pode e faz toda a diferença ter um corredor bem decorado. Quer seja nas sensações, quer seja até mesmo em termos criativos e harmoniosos da casa, porque o corredor de facto é um sítio onde tu passas imensas vezes ao dia e por isso é tão importante que quando passes ele não seja uma coisa aborrecida, sem caráter, que não te atrai minimamente. Não sei se há alguma questão, quero saber o que é que vocês estão a achar até agora destas dicas e destes erros que eu partilhei aqui contigo, porque só com a vossa opinião, só eu sabendo a tua opinião, é que eu posso saber se estas aulas e estas informações que eu partilho aqui nestas aulas são úteis para ti. Porque de facto eu tenho feedback fora das aulas, mas se eu crio este conteúdo mais dinâmico, é para te ajudar e é também para saber, para tirar as tuas dúvidas e portanto quero saber se existem mais dúvidas, se não existem, quero que deixem aqui no chat as vossas opiniões, as vossas dúvidas, as vossas perguntas, tudo, ok? Porque só assim realmente eu consigo desenvolver mais e melhores conteúdos, consigo responder nestas aulas e dar informação que realmente seja útil para ti. É essencial, não te esqueças disso. Por isso, se tens dúvidas ou questões, deixa aqui no chat e eu quero responder. Ou então, se não sabes ou agora não tens nenhuma questão, mas vai-te surgir no futuro, podes sempre enviar as tuas dúvidas ou enviar as tuas mensagens, o teu feedback por mensagem direta no Instagram. Estás sempre à vontade para o fazer
deixo-te sempre à vontade, é importante que o faças porque ajuda-me a mim a perceber que estou a entregar realmente bons conteúdos e ajudo-te a ti para que tu aprendas e absorvas todo este conhecimento que eu tenho para te transmitir, para tu aplicares e realmente sentires a tua vida mudada, sentires os ambientes da tua casa transformados e sentires-te mais feliz e mais saudável dentro da tua casa, porque isso para mim é o principal e é o mais importante. Portanto, estamos a chegar ao fim. Espero que tenhas gostado muito desta aula, porque há muito mais para vir aqui no canal do Criadora Design Studio, assim como nos nossos outros canais, e por isso, se não queres ficar de fora, nem queres perder nenhum conteúdo destes, nenhuma informação, nenhum conhecimento que nós transmitimos aqui, então acompanha-nos em todos os nossos canais e vê tudo o que está a acontecer. Quero agradecer-te muito por teres assistido, por estares aqui ao vivo comigo. Não te esqueças de subscrever o canal e ativar as notificações para receberes os avisos todas as quintas-feiras no teu telemóvel de que a aula vai começar, porque assim já sabes que não perdes nada. Como sabes, estas aulas estão cheias de conteúdo incrível e conteúdo gratuito, que de outra forma seria pago, e por isso é importantíssimo que estejas aqui ao vivo connosco e que aproveites ao máximo todo este conhecimento, toda esta informação que eu transmito aqui nestas aulas. Por isso, e para finalizar, queria desejar-te um bom dia, mandar-te uns beijinhos e uns abraços. Espero que fiques bem e espero ver-te na próxima quinta-feira à mesma hora aqui.